Eu iria abrir a edição de hoje do SBT Comunidade com atualizações sobre essa greve, essa paralisação de motoristas de uma das empresas que opera o transporte coletivo em Cuiabá. Mas, como o nosso jornal ele é ao vivo e a gente prioriza a informação, pode colocar o plantão já no nosso telão, porque o Rafa está na DHPP, Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, e o Dr. Caio Albuquerque conversa com a imprensa nesse momento. Pode encher a tela sobre este cemitério clandestino que teria sido localizado aqui em Cuiabá. São 11h05. A imagem é ao vivo. O Rafa já está conversando com o delegado. Vamos ouvir o que o delegado compartilha com a imprensa sobre esse caso. Primeiro, Trindade, traz as imagens para a gente das buscas de hoje de manhã, ali na região do Osmar Cabral. Cães farejadores dos bombeiros auxiliaram a Polícia Civil a identificar o local exato onde podem estar enterrados os 4 maranhenses que foram sequestrados, torturados e mortos com requintes de crueldade aqui na capital. Só lembrando que na época, 2021, esses maranhenses estavam em uma mesa de bar quando eles foram sequestrados por determinação de uma facção criminosa. Os policiais então receberam essa denúncia que ali no Osmar Cabral teria um cemitério clandestino. Hoje ainda não foram encontrados até o momento os restos mortais, mas nesse momento os policiais estão trabalhando naquele local. O doutor Caio ele está conversando com a imprensa, trazendo detalhes dessa operação que está acontecendo, que envolve tanto a Polícia Civil como militares, também Corpo de Bombeiros. Doutor Caio, estamos ao vivo no SBT. Fala um pouquinho para a gente o que já se sabe em relação a esse cemitério clandestino ali no Osmar Cabral. Bom dia. Bom dia a todos. Então, a continuidade da Operação Calipto, né? E ali hoje estamos, como você disse, à procura desse cemitério clandestino. Tudo indica que ali não vai estar só os 4 corpos, ali vão ter dezenas de corpos, tá? Naquela região ali onde existe uma ocupação irregular. Então, a gente está ali, hoje demos uma investida, obviamente, como eu disse, continuaremos o trabalho, os próximos pontos vocês vão acompanhando, as próximas medidas, tá? Que a gente vai implantar, tá? Como eu disse, pode ter novas buscas, pode ter novas prisões, tá? Obviamente isso corre em sigilo, tá? Então, o caminhar da Polícia Civil, a imprensa vai acompanhando, tá bom? E a gente acredita e torce para que encontremos os corpos o quanto antes, né? Eu gosto bem de frisar, as investigações, elas sobejam em indícios de autoria, sobra indícios de autoria para as pessoas. Uma coisa tem que esclarecer para as pessoas, assim, é o seguinte, investigação do júri, homicídio, não precisa nem a polícia, nem na primeira fase lá no fórum, onde tem audiência com o juiz, com o promotor, não precisa ter provas de autoria, tá? Precisa ter indícios de autoria. O que é isso? Elementos que um junto com o outro sinalizam que tal pessoa cometeu o crime, tá? Provar é o jurado que vai dizer se aquela pessoa deve ser responsabilizada. Então, não se perquire aqui, não se corre atrás de provas robustas. Precisamos demonstrar que um crime aconteceu, que é a materialidade. No caso dos maranhenses, tem de sobra sequestro, pessoas viram eles sendo sequestrados, eles não mais apareceram, eles viraram o quê? Pó, sumiu do mapa, tá? Então, assim, materialidade existe para essa sequência de crimes. E indícios suficientes de autoria tem de sobra, tá? É um inquérito de mais de 10 volumes, quase 4.000 páginas, tá? Provas técnicas de todo tipo, depoimentos, então, assim, de indícios de autoria tem de sobra ali. Estamos o quê? À procura dos restos mortais, principalmente para dar uma ligação para essas 3 mães que estão lá, falou, ó, pelo menos os restos mortais estão aqui e dar um sepultamento digno para as pessoas, porque não se entende, pega as pessoas na rua, mata, joga num buraco e põe terra em cima, tá? Isso aí, pelo menos pela lei dos homens, isso não procede, tá? Então a gente está indo atrás para isso aí. Doutor, fala um pouquinho para a gente das buscas hoje. Teve também apoio de militares dos bombeiros ali no local, toda uma força-tarefa. E assim, a polícia, como o senhor disse, acredita que ali não estejam só os maranhenses. Devem ter outros corpos enterrados ali naquela região do contorno leste, né? Fala um pouquinho desse trabalho em conjunto. Então, ali, tudo indica que ali é o cemitério, né? De uma facção criminosa naquele bairro, né? E, obviamente, não vai ter só os 4 corpos. Talvez isso é a dificuldade da gente localizar. Que quando localizar
alguns vão localizar vários, né? Enfim, mas estamos ali, né? Incansavelmente ali, até localizar esses corpos. E a gente sempre fala, aquela pessoa de bem, tá? Que se coloque no lugar de uma família lá, dos maranhenses, e saiba onde está, pense que poderia estar no lugar, pense que poderia estar na mesma, sendo um familiar vitimado, e ter a vontade de localizar os ossos, a ossada, para pelo menos ter um enterro digno. Tá? Então, a pessoa que saiba disso, denuncie. É uma ligação, ninguém vai saber, não tem como saber quem é o denunciante. Então, é isso que a gente pede. Doutor, a gente que está acompanhando o caso sabe da história, foi 2021, os 4 maranhenses estavam num bar, teria dito que fazia parte de uma facção rival, mas para quem está chegando agora, está acompanhando a gente, queria que o senhor voltasse só a lembrar desse crime. Como que tudo aconteceu? Eles estavam aqui na capital, no Pedregal, quando teriam dito que seriam membros de uma facção rival? Conta um pouquinho para a gente do crime na época. Maio de 2021, domingo, 2 de maio, 4 maranhenses, 2 moravam numa kitnet na rua Nova Mutum, bairro Jardim Renascer. Um deles a princípio, integrante de uma facção claramente rival da que predomina aqui no Mato Grosso. Um deles e outro, um era de tese faccionado e outro começaram a falar que era de facção rival, e isso caiu nos ouvidos dos faccionados daqui. E aí, nesse domingo, entraram vários indivíduos nessa kitnet, tá? Renderam as pessoas. Tá? Você vê a riqueza de provas. Nós temos relatos de como eles foram colocados no chão. Nós temos relatos de como eles foram amarrados. A polícia não estava lá para saber disso. Tá? Isso aí são pessoas que viram isso aí, tá? E disseram como isso aconteceu. Tá? Agora, se essa pessoa chega em juízo e não confirma, está sendo ameaçada. Tá? E a pessoa também não vai pagar com a própria vida. Tá? Prosseguindo a isso, tem perícias, tem monitorados que chegam lá no local, presenciam o sequestro, saem no mesmo horário com as vítimas, vão juntos até numa casa lá no Osmar Cabral, próximo de onde a gente está, ficam cerca de 3 horas nessa casa. Lá nessa casa deu vestígio de sangue humano, lá nessa casa foi onde se acusou o telefone da vítima. Então, sim, se isso não é indício suficiente de autoria, ficamos a saber o que vai ser. Então, tá? Então, sim, e essas pessoas, quando você pergunta, elas não conseguem responder isso. Então, a gente, obviamente, isso está em grau de recurso, né? Gostamos sempre de enfatizar, não estamos aqui para criticar decisão judicial, mesmo porque quem deve combater a decisão é quem tem legitimidade para isso, que é o representante do Ministério Público, que muito bem já o fez, tá? Então, a polícia está aqui para quê? Continuar o trabalho de investigação. A primeira parte foi feita, tá? Continuamos aqui para tentar localizar os corpos. Obrigado, doutor Caio, pelas informações ao vivo. Então, mais uma vez, traz as imagens das buscas realizadas hoje, policiais civis, militares dos bombeiros e outros das forças de segurança estiveram ali no Osmar Cabral, nesse possível cemitério clandestino, e a polícia acredita que os restos mortais dos jovens mortos aqui na capital estão ali. Só para a gente identificar esses maranhenses, morreram aí com requinte de crueldade Tiago Araújo, na época tinha 32 anos, Paulo Abreu da Costa, na época tinha 23 anos, Geraldo Rodrigues da Silva, na época 20 anos, e Clemilson Bairros Paixão, também de 20 anos. Teriam dito em um bar aqui na capital que seriam membros de uma facção rival a que predomina aqui no estado e foram sequestrados, torturados e mortos. A polícia trabalha e acredita, como o delegado disse, que ali no Osmar Cabral, próximo ali, aquele contorno leste onde tem invasão, tem um cemitério clandestino e vários corpos vão ser localizados no decorrer dos trabalhos dos policiais. Informação trazida em tempo real, a operação está em andamento, muitos policiais ainda no local, trabalhando, tentando encontrar esses restos mortais. Trindade, daqui a pouco eu volto, trago outras ocorrências policiais. Rafa, muito obrigado. A gente volta com imagens em tela cheia para você das buscas com o cão farejador nessa área onde teria um cemitério, clandestino do crime. Obrigado também ao Dr. Caio Albuquerque por conversar ao vivo com a nossa audiência sobre as investigações que são conduzidas pela DHPP, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa.